Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, aqui na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu te lembrar que você pode assistir o Antenados de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv. Você poderá assistir no seu computador, celular ou no seu tablet de qualquer lugar do mundo. Também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas para o seu Android ou para o seu iPhone, e aí poderá ter todos os Antenados na Geral. Você pode fazer pesquisa por temas ou pelo nome dos convidados. É um aplicativo muito interessante, você precisa até para converter esse seu celular. Você baixa o aplicativo da Rede Boas Novas, quando alguém liga, ele fala em línguas estranhas, de tão crente que o teu celular vai ficar. Hoje nós vamos falar sobre amor. Deus falou e temos os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo. Deus deu o seu Filho por nós porque nos amou. Será que nós hoje estamos dispostos a amar desse mesmo jeito? Será que muitas pessoas dariam seus filhos ou se negariam a si mesmos para amar o outro, para conviver com o outro? O que significa amar? Amar necessariamente quer dizer eu tenho que conviver com aquela pessoa. Eu posso falar, não, a gente se deu mal, eu te amo, vá para lá que eu não aguento mais ver tua cara. Eu te amo só se estiver longe de mim. O que você acha sobre isso? Nós vamos debater hoje sobre amor e amor ao próximo aqui no Antenados na Geral. Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é bacharel em teologia e pastor da Igreja Batista Palavra Viva, pastor Carlos Fernandes. Pastor Carlos, bem-vindo ao Antenados na Geral. É um prazer muito grande estarmos novamente aqui nessa casa e eu tenho certeza que o tema vai contribuir bastante para o crescimento de muitas pessoas que estão nos assistindo. Está faltando amor, pastor? Entre as Olha, pessoas? a palavra diz. Quando a gente fala de amor, a gente pensa em guerras e tudo mais, mas às vezes é o dia a dia. A gente está amando as pessoas que nós convivemos. Nós vamos tocar em assuntos aqui até sensíveis. Por exemplo, aqui tem perguntas de pastores, meu pai é pastor, ele ama mais a igreja do que a família. Ele está mais na igreja do que aqui em casa. Será que amar mais a noiva de Cristo do que a sua família vai levar a algum lugar? Nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre pastores que amam mais o seu ministério do que a sua própria família, e depois quando vê, abre o olho, cadê meu filho? Não está servindo a igreja. Por que isso? Acontece muito com o filho de pastor. Sou não vou dizer que eu não sou santinho não, mas às vezes o pastor de fato, ele fica muito focado em igreja, no trabalho do dia a dia, esquece pouco família. É a questão da prioridade, né? Nós temos que priorizar, assim eu vejo, assim eu penso, acredito, priorizar a Deus acima de tudo. E com relação ao amor, a Bíblia diz que nós estamos vivendo um tempo em que o amor realmente vai esfriar. Mas a gente tem que se esforçar para amar cada dia mais. Seja bem-vindo, pastor. Também recebeu ele que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Deus de Poder e Glória, também advogado, pastor Adriano Lima. Bem-vindo, pastor, ao Antenados na Geral. Glória a Deus. É muito bom estar aqui mais uma vez, né? Com os amigos debatedores. Mandando um abraço aí para o pessoal que está nos assistindo. E é um tema muito interessante. Eu gostaria de já começar pontuando aqui o seguinte, né? Existe o amor ágape, existe o amor logos e existe o amor oros. Então a gente vai estar falando aqui sobre o amor logos, né? O amor ágape é o amor de Deus incondicional, né? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor logos, que é o amor fraternal, que é aquele amor que nós temos entre os irmãos, e o amor oros, que nos leva a nos casar, né? A escolher aquela varoa bonita, abençoada, para nos casar. E citando isso, o amor logos, que eu creio que é o que vai ser o centro aqui do nosso debate, o amor fraternal, né, é uma coisa que está faltando hoje, infelizmente, nas igrejas. Eu vejo hoje as pessoas, o evangélico, né, a igreja evangélica, muito individualizada, muito centrada dentro de quatro paredes, né, e nós sabemos que o problema está lá fora, né, o problema está do lado de fora. E hoje é mais cômodo, né, a pessoa já vir tratada, já vir convertida, já vir trabalhando, né, e não dá tanto trabalho assim. Mas a Bíblia diz que nós devemos alcançar, né, essas pessoas que estão lá fora, problemáticas, através do amor, e esse amor fraternal. E a gente vai falar um pouco sobre isso no debate de hoje, também posicionamento de igreja mediante várias questões sociais e de leis. Será que nós estamos nos posicionando com uma posição, um olhar de amor? Será que as pessoas, ao ver o nosso posicionamento, falam, poxa, esse pessoal ama a gente, mesmo confrontando, mesmo indo contra ou protegendo o que eles acreditam, eles amam de algum modo? Será que esse tem sido o posicionamento e a imagem que a igreja tem passado à sociedade? Vamos falar com isso também, sobre isso com ele, que é teólogo e pastor do Ministério Apostólico Graça e Vida em Campo Grande. Ele também é formado em psicanálise, pastor Márcio Rogério. Pastor Márcio, bem-vindo ao Antenados na Geral.
Graça e paz, obrigado pelo convite de estarmos aqui novamente com os debatedores, os irmãos de Cristo. Eu sei que no desenvolver do tema, nós vamos elucidar, esclarecer muitas situações, mas eu quero assim já ir contra a palavra do irmão, assim, não é refutando não, mas ainda acho que a igreja é o único lugar hoje no mundo que a gente ainda acha um amor e a fraternidade. Apesar de todas as dificuldades que vivemos, que temos, as lutas que passamos, ninguém muda mais a sociedade do que a igreja, pelo amor que ela tem. Poderíamos ter mais, poderíamos fazer mais, poderíamos investir mais, sair sim, aí sim, das quatro paredes. Mas se hoje somos o que somos e a sociedade está melhorando é por conta da igreja que ama evangelizar, ama agora, ministrar. E a gente vai falar um pouco essa questão de sair das quatro paredes. Todo dia a gente está fora das quatro paredes, porque se a gente acredita que igreja é o horário do culto, né, nós somos igreja, então cada um trabalha. Então, qual o papel de cada um no seu dia a dia, no seu trabalho? A gente está sendo agente de amor ou agente de brigas, de separações ou de santidade? Eu sou santo e vocês são pecadores. Deus chamou a gente para fazer essa diferença entre eu sou o santo no meu, enfim, onde eu trabalho e o resto é tudo pecador. A gente tem que falar um pouco sobre posicionamento, mesmo no local de trabalho onde nós estamos, independente do horário de culto, de quando nós se juntamos, vamos dizer assim, com o corpo de Cristo na igreja, entre as quatro paredes, mas você é a igreja, e nós vamos falar um pouco sobre esse posicionamento da igreja. O testemunho tem sido um testemunho de amor. Para falar também um pouco sobre isso, recebo ele, que é pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor Adeilson Cires. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Um prazer, André, sempre estar aqui, poder participar de assuntos aí que enriquecem o conhecimento e ajuda muita gente a tirar as suas dúvidas, né, e seus questionamentos, obtendo a resposta que é satisfatória, né? Então, louvo a Deus também pelos debatedores aqui. Espero que a gente consiga, de fato, de verdade, somar esse assunto que é de suma importância, principalmente para a igreja do Senhor, né? Porque a igreja, de fato, precisa ser, nessa terra, uma expressão real do amor. Essa é a verdade. A igreja precisa ser a expressão real do amor. Então, eu creio que muitas coisas aqui vão ser esclarecidas dentro dessa questão, porque eu entendo o seguinte: o amor, ele é expresso por Deus, ele foi expresso por Jesus, mas existe algo interessante na caminhada de Jesus que eu observo. Jesus, ele era a própria essência, ele é o próprio amor, ele é amor de fato, mas existiam pessoas que Jesus não quis conviver com elas. Existem pessoas que, infelizmente, também não quiseram conviver com Jesus ou viver com Jesus, estar com Jesus. E, no entanto, ele sempre amou essas pessoas e muitas das vezes foi dura com elas por amar. Então, às vezes, o amor, a pessoa acha que tem que ser aquela mansidão a vida inteira, quando Jesus amou, né? Amou de verdade, mas muitas das vezes esse amor foi agressivo. Poxa, amor agressivo. Eu ia falar, eu quando era criança aprontava pouco, não era muita coisa não. Mas eu lembro várias vezes a minha mãe pegando, enfim, cinto, ou pegava um negócio da árvore, assim, né? Uma varinha da árvore, assim, falou assim: tô te batendo porque eu te amo. Isso aí. Eu falei: não me ama imaginando, para de me amar só um pouquinho, porque esse amor tá doendo. Mas a gente vai falar um pouco sobre o amor que quer corrigir, o amor agressivo. E foi muito bem colocado do pastor Adeilson. Olha, amar não necessariamente é: oi, tudo bem, vem aqui. É querer conviver. Você pode amar e falar: eu te amo, fica aí, mas eu te amo. Será mesmo isso é amor? Não querer conviver com a pessoa, querer que ela esteja longe? Vamos falar sobre os vários relacionamentos que nós temos hoje. Temos o relacionamento de trabalho, relacionamento social com os vizinhos da nossa vizinhança, temos o relacionamento conjugal com a namorada, o esposo, esse do amor. Nós temos, enfim, o relacionamento, às vezes, de questão espiritual com um pastor, com alguma autoridade espiritual. Nós vamos entender como é que o amor se aplica em cada uma dessas esferas de relacionamento. E você pode participar conosco hoje durante o programa. Aqui embaixo vamos colocar os contatos para você interagir com Antenados na Geral. Pastores, deixa eu começar até com algo um pouco bem genérico para depois a gente pontuar cada um, como a gente pode aplicar o amor, como deveria ou não deveria se aplicar. Mas hoje, eu não sei se vocês percebem isso, mas a questão de... Eu não vou falar na palavra amor, mas... toda hora nós estamos julgando pessoas pelo que nós vemos. Aí a gente tem facilidade. Por exemplo, se você está andando numa rua escura e você vê alguém mal encarado, você não consegue identificar, ou às vezes está numa máscara. A gente tem nesse negócio de manifestação agora, estão querendo até tirar as máscaras. Mas você vê alguém
duvidoso, a sua reação, você julga na hora aquela pessoa, aquela situação, a sua reação é correr, ou se esconder, ou atravessar a rua, ou não cruzar, porque você faz um julgamento do jeito que a pessoa está vestida, como ela se aparenta e tudo mais. De anos para cá, esse julgamento ele vem sendo mudado, essa percepção nossa da outra pessoa, do próximo, vem mudando, porque a violência vai aumentando, as coisas vão piorando, a gente começa a ser, por exemplo, hoje, antes você andava na rua e você talvez via um motoqueiro, não via nada. Hoje você vê à noite 2 pessoas numa moto, você já acelera, você freia, vê se o cara passa. Nós somos pessoas desconfiadas hoje, por tudo que acontece ao redor da gente. Vocês acham que, ultimamente, essas questões da desconfiança têm mudado realmente a maneira da qual nós julgamos e olhamos e amamos as pessoas? Porque hoje, infelizmente, se você vê talvez um garoto de rua, à noite, você está sozinho, 2 ou 3 ou 4, andando na sua direção, é natural, não digo nem que é errado, é natural hoje que uma pessoa atravesse a rua porque fala, vai querer me assaltar, é trombadinha, é o cheira-cola. A gente faz esse julgamento e acabou. Independente de quem seja a pessoa, se é católico, se é evangélico, não tem dessa. Nós, como seres humanos, fazemos esse tipo de julgamento. Por quê? Está mudando, nós estamos olhando o ser humano diferente, pastor? Está mudando a nossa percepção do que é amor e como julgamos as pessoas? A Bíblia diz o seguinte, que por conta da multiplicação do pecado, o amor de muitos se esfriaria. Eu não creio que é a falta de amor, é a prudência, é a sociedade. Eu não posso dizer se eu amo uma pessoa sim ou não, se eu não me relaciono com ela no sentido do amor filo, no amor fraternal. Porque no amor ágape, independente de quem esteja na minha direção, tem que amá-lo. Porque é incondicional, eu vou amá-lo. Mas no amor filo, depende do meu relacionamento, que é o amor fraternal, que é o amor de relacionamento, é o amor que eu compartilho. Amém? Então, o que acontece é, por conta dessa multiplicação de pecado, você começa a ter um julgamento. Muito pecado, muito assalto, você tem que se proteger, aí você foge. Não é por conta da roupa, aí depois você vai se relacionar, você descobre que não é aquilo e tal. Mas você vai viver numa sociedade, infelizmente, enfermada, doente, com uma mentalidade doentia, que não tem como, se a igreja não for para lá influenciar, isso vai se multiplicar. Quanto ao corrigir, que a gente estava comentando aqui, a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. E a Bíblia diz para corrigir o filho com vara. Fustigar ele com vara para que ele não se desvie. Então, o fustigar, o confrontar, o chamar, não tem nada a ver com amor. No sentido, ou tem tudo a ver com amor, mas no sentido assim, quem ama não faz. Quem ama, corrige. Quem ama, pelo contrário. Quem ama, chama atenção. Jesus nos ama e nos chama atenção. Nos dá disciplina. Disciplina a nossa alma para que a gente possa entrar. Porque a disciplina é mostrar para nós que toda vez que nós erramos, gera dor. Todo erro que eu cometo, se eu não dou limite, se eu não mostro para uma criança que quando ela fizer um erro, ela tem um limite de dor, quando ela ficar adulta, ela vai continuar sem limites. Ela vai embora, ela não tem limite, ela não sabe, eu faço o que faço, não sei as consequências que traz, vai embora. E aí os pais, até na educação, porque eu amo meu filho, eu não corrijo, eu amo meu filho, eu não... Isso a sociedade já está querendo tirar até do direito dos pais de corrigir o filho com vara, não pode bater, está arriscado o pai... Não estou falando de espancamento, não estou falando de agressão física, não estou falando de acorrente, estou falando de correção, aquilo que a Bíblia diz. Então, essa questão de amor, a gente precisa pontuar um pouquinho para a gente não se misturar amor com relacionamento. Como nós julgamos pessoas. Como julgamento. Por que eu levantei essa pergunta? Individual. E eu vou dizer por que eu levantei essa pergunta. E eu vi há pouco tempo atrás, até um programa bem antigo, que passou uns 2, 3 anos atrás na televisão, que eu lembro muito bem de ver. E também, antes de apresentar o Antenasa Geral, isso há 5, 6 anos atrás, eu apresentava um programa chamado Vamos Nessa. Um dia eu fui fazer um dia de vendedor de rua. Aqueles rapazes, às vezes, que ganham dinheiro na rua. Pessoas que ganham dinheiro na rua. Então tem aqueles vendedores de bombom que botam no retrovisor e saem correndo. Tem os garotos que fazem malabarismo. E numa certa conversa com um desses garotos, o garoto tinha mais ou menos uns 13 anos de idade. Eu falei assim, o que mais te deixa triste aqui na rua? Assim, que situações de julgamento e tudo mais? Eu falei assim, o que mais me deixa triste na rua é um som. Que som? Ele é assim, ó. Que som é esse? É porque as pessoas não percebem, porque antigamente, quando a gente se aproximava, as pessoas subiam o vidro. Hoje, além do vidro estar já no alto, quando a gente chega perto dos carros, eu só ouço o barulho da trava automática dos carros trancando. Além de subir o vidro, as pessoas querem ter certeza que o carro está trancado. E aí eu vou passando, andando pelos carros, assim, tem 2, 3, e você só vai ouvindo. Esse é o julgamento que aquele garoto de rua sente. Aí eu falo assim, poxa, mas de fato é difícil, porque se alguém um dia foi assaltado, a gente vê notícias na televisão de assalto,
a gente, de alguma maneira, vai pré-julgar. Não sei se isso não sei, pastor Deus, como vocês entendem, se acolhe como falta de amor a esses garotos ou aqui, precaução. Até que ponto a nossa precaução, o nosso cuidado vai um pouco cegar a nossa humanidade também com as pessoas. Eu acredito o seguinte, nessa questão de socialismo, a sociedade, eu acho que isso parte até mesmo dos nossos governantes, né? Isso se percebe a frieza completa, a indiferença total quanto a essas questões sociais que fazem com que uma criança, né, vá para a rua até mesmo para buscar recursos, muitas das vezes para levar para dentro de casa. Isso quando não, ele envereda pelo caminho do tráfico, né? Porque os pais até mesmo influenciam por ter a oportunidade. Então, ou seja, eu acho que essa questão, sim, parte lá desde os nossos governantes que são totalmente indiferentes quanto a essa questão social, de tratar, de cuidar bem, de fazer com que essa criança, esse adolescente, tenha uma dignidade, né, de viver junto aos pais e junto à sua família. Agora, isso aí eu acho que, como o pastor mesmo disse, é uma questão de cuidado, né? É uma questão de cuidado, porque infelizmente, é a mesma coisa você estar hoje em dia no mundo capitalista e você vale o que tem e não o que você é. Essa é uma realidade. Para a sociedade de hoje, você vale o que tem e não o que você é. Porque o mundo capitalista se prega muito o fato de ter e não importa ser. Então a sociedade vai se esfriando a cada dia, cada vez mais. E quanto mais se esfria nesse sentimento puro, né, extraordinário, chamado amor, ou seja, cada vez mais vai ter-se o cuidado e a indiferença também vai ser algo muito visível e real. A gente vai para um rápido break, daqui a pouco nós voltamos, vamos abordar perguntas pontuais do tipo: eu amo uma pessoa, tenho que conviver com ela? Vamos falar isso em termos de um casamento. Se houve algum tipo de infidelidade e aí esfriou, pode separar, mas se amar tem que estar junto. Como é que vocês têm? Ou ele fala assim, não, eu amo ele, mas eu não quero estar mais casado, eu quero me separar. É possível amar alguém, mas ter algum tipo de ressentimento? Temos também uma moça aqui que sofreu algum tipo de abuso e fala, olha, eu estou há 6 anos na igreja, tenho buscado em Deus, sinto ódio da pessoa ainda, porque é uma pessoa próxima, tenho raiva, mas tenho medo disso afetar a minha salvação, o meu relacionamento com Deus. Afeta o meu relacionamento com Deus, eu ter raiva e ódio de uma pessoa, do próximo? Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral. Estamos falando um pouco sobre amor e como nós aplicamos e entendemos o amor em vários tipos de relacionamentos sociais, de sócios em uma empresa, de casados, de pessoas na igreja. Eu vou mandar uma pergunta aqui que é interessante. Nós falamos isso antes de começar o programa. Muitas pessoas, para querer talvez justificar uma separação, uma cisão ou aquele tipo de resposta de, olha, eu te amo, mas não aguento ver tua cara, não aparece mais na minha frente. A questão de Paulo e Barnabé, que foi talvez pessoas que tiveram um desentendimento, falaram, olha, eu te amo, amém, 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 mas tu vai para um lado e eu vou para o outro, e cada um faz a obra de Deus. E pelos frutos que foram colhidos e pelo aquilo que eles conquistaram, se entende que aquilo foi algo de sucesso. Poxa, que bom que eles se separaram, né? Porque senão os dois iam para o mesmo local, e o outro local não ia ser evangelizado, mas Deus pensa além do homem. Mas aqui, deixa eu trazer primeiro aqui, tem uma pessoa que pergunta o seguinte, amar significa conviver? Tive um problema muito grande com um sócio, vamos falar a nível empresarial. Eu amo ele como pessoa, é amigo meu desde a infância, mas eu preferi desfazer a sociedade e nunca mais trabalhar como sócio dele. Saio ainda para jantar, sou amigo da família, mas não trabalho mais. Se aplicarmos isso a um relacionamento, ao invés de ser comercial, mas um relacionamento conjugal, por exemplo. Amo minha mulher, mas tivemos problemas e prefiro separar. Estou errado? O que vocês acham? Amar, no caso de uma sociedade empresarial, é conviver? E amar, no caso de questão conjugal, esposo e marido, é conviver ou não? Como é que vocês entendem a diferença de um e do outro? Entendo o seguinte, quando você casa, né, escolhe uma pessoa para você se casar, mediante a palavra da Bíblia, você faz isso para sempre, até que a morte os separe, né? Você declara isso naquele dia. Num contrato, o casamento também não deixa de ser um contrato que vem estipulado num contrato. Quando você se casa, algumas cláusulas que você tem que cumprir, né? Isso até mesmo dentro... É um contrato social, dentro, do casamento. Dentro de um direito do casamento. Não, eu estou falando isso juridicamente, né? Você estabelece ali um contrato, dentro desse contrato tem algumas cláusulas que você tem que cumprir, né? E algumas cláusulas dessas não sendo cumpridas, você pode até reverter, né, o casamento.
nesse âmbito aí de contrato, você não é obrigado a ficar com uma pessoa que você estabeleceu sociedade. Até porque o contrato ele tem uma vigência, né? Se você amanhã, por algum motivo, você achar que aquilo não está fluindo ou não está dando certo, você tem ali a possibilidade de rescindir o contrato e cada um viver ou construir a sua própria empresa. No relacionamento eu vejo algo mais complicado, né? Porque, assim, se nós formos olhar dentro do olhar espiritual, quando você casa, você ali declara o seu amor e você ali se compromete a viver na tristeza ou na alegria, né? Ou na pobreza ou na riqueza. Tem várias situações que levam você a manter esse casamento por aquele amor que nós falamos no começo, o amor que nos leva a nos casar. Sabendo-se que hoje, né, nós temos um entendimento amplo em relação a isso. Como pastor, eu não posso aconselhar uma mulher que chega no meu gabinete e fala assim: pastor, estou sendo espancada todo dia. Eu amo meu marido, mas estou sendo espancada todo dia. O que eu faço? Né? É uma situação complicada. Há casos e casos. Você vai ter que analisar também, não vai ter como usar uma regra geral. Mas você vai ter que analisar o fato. Mas, a princípio, o que se falar? Se eu for olhar como advogado, eu vou mandar ele para a delegacia, Lei Maria da Penha, no cidadão, prende ele sem fiança, né? Mas como pastor espiritual, ela tem filhos em casa, os filhos vão ver o pai sendo preso, né? O pai sendo acionado pela justiça, o clima que vai ficar entre os dois dentro de casa. Então, assim, é uma coisa muito complexa falar nessas duas coisas, né? Eu acho que são bem distintas. Um contrato entre pessoas que firmam, né, uma empresa e o contrato entre pessoas que firmam um casamento. São situações bem distintas, né? E tem que ser tratadas de maneira diferente. Vamos continuar, então, dentro do casamento, que eu acho que existem várias situações completamente diferentes para a gente poder analisar aqui. Existe primeiro aquela, o amor esfriou, acabou o amor, deixei de amar. Isso é uma coisa para a gente entender. Claro, existem casos do tipo também, ele me espanca todo dia, mas eu amo ele. E aí, como é que um pastor deve lidar com uma situação dessa? A Bíblia diz lá em 1 aos Coríntios, capítulo 13, que o amor é sofredor. Então, com relação ao casamento, é terrível, né? Com relação ao casamento, a gente tem que suportar, tem que dar chance, tem que fazer tudo que está no nosso alcance para reconquistar a pessoa, para manter o casamento. E quando isso a gente não consegue fazer, tem que entrar na alçada de Deus, né? Porque é Deus agir. Mas diz bem claro, o amor é sofredor. Com relação a negócio, depende. Porque a pessoa está envolvendo ali com ganho, com dinheiro. Depende muito. Você pode até suportar a pessoa. Suportar, permitir que ela esteja ali do teu lado, dependendo da situação, né? Então, quer dizer, a visão é por aí. O amor com relação ao casamento. O perigo de suportar isso aí, né, pastor, a pessoa está apanhando todo dia lá, né? O perigo vamos falar um pouco sobre isso. De repente tem uma pessoa escutando isso em casa. Sobre o limite do amor. Né? A pessoa está ali, eu amo meu marido, eu tenho que apanhar, eu tenho que passar por isso. E você vê, a maioria de mulheres que não denunciam os maridos, porque eu amo ele, não quero ver ele preso. Passou às agora... vezes a gente fala que não é cego, mas ele é cego às vezes porque você... Passou agora a ser uma ação incondicionada. Antigamente era condicionada a representação, né? A pessoa tinha que ir à delegacia, né, e prestar queixa. Hoje em dia é incondicionado. Se o Ministério Público ficar sabendo, o Ministério Público pode acionar aquele marido. E a mulher não pode mais ir lá retirar a queixa. Porque havia isso. A pessoa era agredida naquele momento de raiva, de constrangimento, ela ia lá, prestava queixa, o marido era preso, ela voltava lá, né, por causa do amor, por causa daquelas coisas todas, das crianças, da sociedade, né, ir lá e retirava a queixa. E passava pela mesma situação novamente. Hoje em dia isso acabou. É incondicionado. A pessoa, se for presa, a mulher não pode mais ir lá retirar a queixa. Ele vai responder esse processo, esse inquérito até o final. A gente tem como aplicar talvez isso do mesmo modo que o pastor falou da relação pai e filho, de corrigir uma esposa e o marido está batendo, ele ir para a polícia para uma correção do marido. Se aplica isso? Porque muitas pessoas falam, a mulher não ama o marido, está denunciando para a polícia. Essa é a percepção que a gente tem. A gente tem que entender o seguinte, o que é amor? Porque amor é incondicional. Amor não é nem sentimento.
Jesus nunca disse que amor é sentimento. Amor e perdão não está na casa dos sentimentos, na casa do mandamento. Um novo mandamento vos dou: amai ao teu próximo. Acabou, é mandamento. Ele manda e eu obedeço. E ainda diz para amar o inimigo. Como é que explica isso? Não tem explicação. Deus mandou, eu faço. Concordando, não concordando. Isso é uma coisa. Eu amar, eu te amo. Presta atenção. Agora, eu me relacionar de espancamento contigo é outra coisa. Não é porque eu amo que eu tenho que ficar sendo espancado todo dia, Tudo bem que se isso acontece comigo, eu vou deixar com ela. Mas eu falo o seguinte: mas e os filhos? A agressão psicológica, a agressão que aquelas crianças estão vendo do pai espancar a mãe todos os dias, é muito pior do que ver aquele cara preso e tirar dali do convívio deles, que até porque pode ser um ato de correção, ele refletir, enfim, na minha opinião. Isso é uma opinião muito particular minha, entendeu? Se chegar no meu gabinete, eu sei como que eu vou tratar. Claro que caso a caso, a gente não pode generalizar, botar tudo num saco só e falar desse jeito. Cada situação é uma situação, mas não pode deixar isso continuar, porque depois que acontece uma morte, é pior. Acaba acontecendo e isso não vem para a mídia, às vezes não, e acontece aos montes. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso. Em relação ao casamento, a aliança, ao amor do casamento, no casamento, quando você ama e vai para o casamento, você casa, existe uma aliança, um compromisso, uma fidelidade, que é uma relação, uma troca de relação de libidos, é uma coisa mais profunda do que uma relação sociedade de um papel para um negócio, para coisas deste mundo. Amém? Como a pessoa perguntou, ele falou: para a sociedade não dá, mas para a amizade dá. Ele foi sábio, ele continua amando a pessoa, se relacionando com ela, mas no negócio, no sentido de negócio de ganhar dinheiro, de conquista de vida, não temos como caminhar junto. Você fica aí, eu fico aqui. Falo isso porque sou sócio de empresa. Tenho sócios e sei lidar com essa situação. Amém? Mas então, hoje em dia, pastor, deixa eu só corroborar com isso. Tem muitas pessoas que falam assim: olha, quero continuar sendo seu amigo, a gente é casado, mas não dá certo na mesma casa. Então, amigos à parte, não somos mais marido. Muita gente coloca isso: olha, o problema do meu relacionamento com ela não é eu amo ela, só que a gente não consegue conviver. Muitas pessoas se separam de fato e às vezes são amigos e continuam com. Você acha que uma cisão, um divórcio no casamento é porque não se optou pelo amor? Conforme o senhor falou, porque foi interessante a palavra. Amor não é sentimento. Amor é decisão. Então, eu amo esse cara. Então, se amor não é sentimento e decisão, eu acredito que você pode amar uma pessoa apesar do que você está sentindo. Então, é possível amar e sentir raiva da pessoa ao mesmo tempo? Eu consigo entender que é mais ou menos por aí. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou e ama. Mas e Deus de vez em quando amor. tem ira, agora, a ira dele vem pro povo. Tudo bem, mas olha só, as pessoas andam com Ele porque querem. Ele não vai lá porque ama, ele quer andar com as pessoas, mas as pessoas têm que querer andar com ele. Eu tenho que querer andar com Deus, eu tenho que querer estar com ele todo dia. Eu tenho que amá-lo acima de todas as coisas e viver para ele. Mas ele não deixa de amar essa sociedade, o pecador, o bandido, seja lá quem for. Ele ama todo mundo. Então dizer que a esposa ou a esposa eu amo é uma coisa, agora andar com você tem que querer andar comigo. Eu acho que é isso que a gente tem que diferenciar, André. O amor de Deus incondicional. Não, isso eu entendo. É diferente do vamos pra cá, pra baixo. Relacional, vamos pra cá, relacionamento, poxa. A gente vai para um break, daqui a pouco a gente volta, mas eu quero entender isso. É possível a gente entender que existe amor independente de qualquer outro sentimento? Porque aqui tem uma moça que está falando aqui: olha, eu fui violentada sexualmente e a pessoa é uma pessoa próxima. Corri para a igreja para entender essa questão do amor e tudo mais. Só que eu tenho uma raiva, um ódio muito profundo. Será que esse ódio impede de amar? Eu falo assim: eu te amo, mas pelo que você fez, eu vou morrer com raiva de você. Será que tem como os dois, já que amor não é sentimento? Então, eu tenho um sentimento de ódio, mas eu decido amar a pessoa e conviver com ela e olhar para a cara dela e não bater na cara dela e jogar ela de cima do prédio. Será que tem como você conviver e é normal ter um sentimento de raiva, mas amar a pessoa? Será que Deus é um pouco assim com seus filhos quando a gente peca? Eu estou com raiva de ti, mas eu te amo porque é incondicional. É difícil a gente tentar abordar tudo isso, mas vou falar sobre amar a pessoa, mas ter raiva dela ao mesmo tempo. É possível? Vamos para um rápido break, mas antes disso eu tenho um recado para você. Preste bastante atenção. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID
110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Estamos de volta, já é o terceiro bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre amar ao próximo. E a pergunta e a temática desse bloco inteiro vai ser o seguinte: nós falamos um pouco sobre amor e imaginamos que amor seja talvez um mandamento e uma escolha. Nós acordamos todo dia olhando para a pessoa e a gente decide amar as pessoas. Não necessariamente é um sentimento que nem paixão, que a gente fica doidinho, apaixonado. A gente não sente amor, a gente escolhe amar. E aí eu levanto o seguinte: é possível você ter um sentimento negativo a uma pessoa e amá-la ao mesmo tempo, escolher amá-la? Então, vem aqui, você é meu amigo, frequenta minha casa, mas você está com raiva dessa pessoa, você tem rancor com essa pessoa? Deixa eu trazer aqui uma pergunta interessante de uma moça que fala: André, ódio por uma pessoa é algo que pode tirar nossa salvação? Ela fala um pouco sobre essa questão de sentimento. Sofri abuso há 6 anos atrás. Me refugiei na igreja, mas te digo, não consegui até hoje apagar a raiva que sinto por essa pessoa. É uma pessoa próxima que me violentou e eu não sei se vou conseguir um dia perdoá-la. O que fazer quando traumas e marcas do passado falam mais forte do que o amor que deveríamos ter? O que ela fala, claro, ela não fala a ligação, mas ela fala próxima. Devo acreditar que seja uma pessoa que esteja no convívio, talvez, da casa, vá na casa dela. Às vezes nós temos casos até de pais e por aí vai, tios e familiares. E no caso dessa moça, ela fala: André, tenho convívio, nunca bati, nunca corri, fui pra cima, mas assim, eu tenho um rancor, eu tenho um ódio dessa pessoa pelo que ela me fez há 6 anos atrás, embora esteja na igreja tentando apagar esse sentimento. Bom, o que eu posso ver aí, André, é o seguinte: a gente tem que entender a questão da humanização da pessoa, né? Porque a gente não está lidando com um ser espiritual, a gente lida com pessoas, seres humanos que têm sentimentos. Às vezes o animal irracional, não que se deva fazer isso, mas o animal irracional, se você bate nele e ele sai chorando porque você bateu, mas se você logo automaticamente chamar, ele vem balançando o rabinho, ainda que mancando, mas ele vem, pula em cima de você, ele brinca, mas você o agrediu. Agora o ser humano é diferente. O ser humano precisa de tempo, ainda que ama, mas precisa de tempo. Ama, não se esquece automaticamente a ofensa que lhe foi feita. Existe um tempo, é o que ela está dizendo. Será que um dia é possível que esse amor de Deus na vida dela cicatrize essa ferida? A ferida vai estar lá. Todas as vezes que ela olhar... Deus faz isso mesmo, a gente fala, Deus faz isso. Deus faz. Todas as vezes que ela olhar, a ferida vai trazer a lembrança ao que ela sofreu. Agora, ela não vai sentir mais raiva, a vontade de que aquela pessoa receba algo que venha compensar tudo de mal que causou nessa pessoa e que, por tempo, isso perdurou na vida dela. Enfim, agora, existe essa questão. O tempo passando é que vai cicatrizar uma ferida. Uma ferida aberta, um machucado, não cicatriza da noite para o dia. Há um processo, incha, inflama, tem a secreção, há o cuidado. Então isso tudo é um processo. Se ela está sendo cuidada, e eu acredito que o maior cuidado aí é o Espírito Santo, é Deus, e Deus entende muito bem e sabe que a pessoa precisa, o ser humano precisa e depende de um processo chamado tempo, para poder esquecer determinadas, mas não vai deixar de amar. Eu vai concordo amar. com o pastor quando ele fala assim: a decisão tem que ser dela. Isso aí, a decisão. Ela que tem que decidir que vai perdoar essa pessoa e vai amá-la. O processo de cicatrização é o Espírito Santo que vai proporcionar. Mas lá ela tem que decidir: eu vou amar aquela pessoa. O problema é que se ela não, eu me relaciono porque a Bíblia manda, mas eu não decidi fazer isso. Eu vou odiar sempre. Eu vou odiar sempre. Ela não quer. Tá É uma decidido. decisão dela. Então, toda decisão gera uma atitude, que uma atitude gera um resultado, que o resultado gera uma conquista. Se ela não decidiu, ela não vai ter nenhuma atitude. Ela precisa decidir. Eu decido perdoar essa pessoa. Quanto tempo isso vai levar? Aí não sou eu, não é você, não tem homem nessa terra. Aí ela decidiu, toma uma atitude de perdoar. Isso vai começar ao longo do tempo a gerar um resultado. Vai começar a gerar um resultado.
que no final vai gerar credibilidade àquilo que ela precisa, que tem um tempo de maturação, de maturidade, dependendo da ferida que foi feita. Agora, isso é amor, isso é liberar o amor. Como disse o pastor ali, a gente tem que separar o perdão, você libera o perdão para o amor chegar, mas você ama para liberar o perdão. É uma coisa que depende do outro. Eu preciso amar para liberar o perdão, mas eu preciso liberar o perdão para o amor chegar. Então, uma coisa depende. Deixa eu levantar também talvez, não sei se é uma ideia fantasiosa que as pessoas têm de querer ser igual a Deus, porque quando a gente também, em outros programas fazemos sobre perdão, a gente sempre toca aquela questão de pegar os erros do passado e jogar no mar do esquecimento. Para ser humano é impossível. A gente pensa, a cicatriz está ali, você bate, ela não dói, mas está ali. Tá ali. Então, se, por exemplo, uma moça dessa vai e perdoa essa outra pessoa, mas se um dia ela tiver uma filha e esse cara for querer dar carona, ela fala, não vai dar não. Porque tá ali, as marcas ficam. Então, só para a gente falar assim, amar também não é... não existe como nós humanos jogar no mar. Amar não é se alienar. É se eu amo me alienar. Deus amou o mundo e não se alienou. Deus pode fazer isso. Ele consegue jogar no mar do esquecimento. Pastor, nós não conseguimos. A gente não vai ser Deus, mas a Bíblia diz que a gente precisa chegar à medida e à estatura do varão perfeito. Agora, a nossa busca é da perfeição em Cristo Jesus. Cumpriu o nosso propósito. Existe para esse texto. Porque muita gente fala assim, não perdoou, se lembra. Calma aí, querido. Então não existe. E lançar no mar de esquecimento, existe todo um quesito teológico e interpretativo. Quando Deus vai falar ali que ele lança os pecados no mar de esquecimento e deles nunca mais se lembra, é no quesito juízo. Até aqui, meu filho, você fez tudo isso aqui, ó. Deus sabe mas de tudo. Daqui por diante, eu não vou te julgar e nem te punir por aquilo que você fez lá atrás. Aqui eu estou te perdoando. Então daqui para lá, isso passou. Sua vida segue daqui para frente. É daqui para frente que a gente vai se acertar. O que você fez no passado, imagine se Deus fosse punir o camarada que hoje aceita ele, se converte, passa a amá-lo, passa a servi-lo, vidas se rendem pelo intermédio do testemunho da vida dele. Aí Deus pega, agora eu vou te punir por tudo que tu fez lá atrás, eu vou te arrebentar agora, que é porque você lá atrás fez o que não me agradava. Não, perdão é isso, você está perdoado, meu filho. Lá para trás acabou, agora a gente vai seguir daqui para frente. Mais. Vai, não peque mais. Essa é a questão. Agora, é a questão do amor e conviver, isso aí eu entendo o seguinte, Jesus disse o quê? O pastor mesmo disse muito bem, ama o teu inimigo, mas você não vê em momento algum Jesus dando ordem para você conviver com eles. É diferente. Você vai conviver com uma pessoa que te faz mal? Não, entendi. Mas às vezes o convívio vem pela pessoa, até por falta de opção. Se está dentro da casa dela, é familiar, como diz a pessoa, não tem como. Deixa eu levantar uma pergunta, que eu vejo também muito isso, talvez até em televisão, de fato, e eu não quero nem julgar esses casos, que são coisas bem sensíveis. Você tem que, talvez, viver para poder entender o que passa na cabeça da pessoa. Mas de pessoas que, por exemplo, às vezes tem um filho assassinado, ou violentado, ou foi atropelado, e vai em busca de justiça e fala assim, eu só vou ficar bem quando botar a pessoa de trás das grades. Eu já comecei com uma família dessa, que teve um rapaz que foi assassinado, o filho foi assassinado, e a vida incessante dessa família, desse povo, foi durante uns 10 anos, ir atrás, ir na justiça, para botar o cara atrás das cadeias, aquela questão, a gente precisa de justiça para poder esquecer e se acalmar. E foi interessante para o lado errado, porque depois de 10 anos, que foram vários recursos, julgados e tudo mais, a pessoa foi presa, a pessoa estava presa e as pessoas não estavam livres daquela raiva, daquilo de... Tipo assim, eles esperavam que a prisão da pessoa ia trazer uma paz, um alívio. E não trouxe. A Bíblia diz em Isaías... Prisão humana não traz alívio. A Bíblia diz que no Salmo 64, Isaías 64, verso 6, diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. O nosso problema é que é nosso centro de justiça próprio. O salmista Davi, no Salmo 142, no verso 7, diz assim, Senhor, tira minha alma da prisão, para que as multidões... O nosso problema é que nós vamos para prisões. Nós nos colocamos em prisões. Essas pessoas... Esse rancor, esse ódio, é uma prisão que aprisiona a alma dela. O problema é que, psicologicamente falando, psicanaliticamente falando, o problema dela, a partir daquele dia, não é só com aquela pessoa que fez o mal, é com todas as outras. Então ela vai ter ódio de todo mundo. Isso vai gerando uma cadeia de ódio, de dificuldade, de relacionamento da igreja, de evangelizar, de qualquer pessoa que fizer qualquer coisa na direção dela, ela vai repelir. Porque ela não decidiu sair da prisão, ela quer se manter presa. Ela tem que... Aí que eu falo, é o processo de pedir... É porque tem pessoas que gostam, tem gente que gosta de prisões, tem gente que se sente confortável naquela vida. A gente precisa olhar para José, já que a gente não quer olhar para Jesus. Se tinha alguém que tinha que mandar, arrebenta todo mundo, prende esses caras, some com ele da minha frente, é José. Porque perdeu o convívio do pai, o chameguinho do pai, para viver em cova, para viver escravo, para ser... E no final, quando tinha todo o poder...
Ele falou assim, vem cá, meus irmãos, chorou e gritou e liberou a alma dele, aquilo que estava preso, para liberar o perdão. Eu já perdoei. Eu já perdoei. E porque teve um entendimento, que a Bíblia diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, e ele vai dizer para os irmãos, meus irmãos, não foram vocês. Tudo isso foi Deus que proporcionou para que eu estivesse aqui. Se nós tivermos esse entendimento que tudo o que acontece na minha vida, de bom ou de ruim, tem propósito, infelizmente não dá para a gente entender isso. Esse é um outro debate. Isso é um outro debate. Você vai descobrir que tem um propósito. Davi fugir, Davi passar na costa. Tudo isso tem um propósito. Só que a gente vive o imediato. Nós somos pessoas do momento. Somos a geração fast food. Queremos tudo a pronto e a hora, justiça ao nosso tempo, ao nosso gosto, e depois acontece isso aí. Vê o cara preso, vê a pessoa presa, e não continua perdoando, porque o perdão não está na justiça que eu proporciono, porque a Bíblia diz que o Senhor é o meu vingador, Ele é o meu juiz, Ele julga as minhas causas. Só que isso é difícil, porque isso tem que ser ensinado, isso tem que ser colocado para a igreja, isso tem que ser tratado em gabinete. Hoje, só concluir, fala-se pouco, algum tempo atrás, quando se falava em cura interior na igreja, queriam bater em tudo que era pastor. Não, que cura interior que não precisa. Hoje é o que se mais fala, porque se descobriu que nem tudo que acontece na igreja é diabo. É falta de perdão, é falta de cura interior, são traumas. E hoje tu vê aí todo mundo, campanha de cura interior, fulano está cura interior, porque é isso que as pessoas estão precisando. Não estão precisando ser libertas de demônio, estão precisando ser libertas delas mesmas. Vamos para um rápido break, daqui a pouco nós voltamos e vamos abordar uma pergunta do tipo, muitas pessoas questionando, André, o posicionamento social hoje da igreja quanto à questão de homossexuais, vocês acham que isso está transparecendo um posicionamento de amor? Algumas pessoas questionando, falando, olha, quando vão trabalhar com cracudos, com pessoas drogadas, o posicionamento da igreja é ajudá-las, abraçá-las, dar comida, alimentar, depois pregar a palavra de Deus. E algumas pessoas falam, poxa, e quando vai falar com homossexuais, já chega batendo, já chega confrontando, já chega que nem a mãe corrigindo o filho com um tapa no bumbum. Como é que vocês acham? Tem que mudar um pouco o posicionamento? Tem que ter um olhar mais de caridade, de amor, para depois vir com a palavra de Deus e tentar confrontar? Porque senão parece que a gente quer bater e está condenando apenas. Vamos rápido break, daqui a pouco voltamos, não sai daí. O Antenados volta já já. Último bloco já do Antenados na Geral. Você pensa que amor é pouca coisa pra gente falar, tem muita coisa pra falar sobre amor, principalmente amor ao próximo. Vamos falar sobre o posicionamento da igreja. Algumas pessoas têm até questionado que o posicionamento contra a questão homossexual no Brasil tem sido um pouco agressiva, né? Vamos dizer, aquele amor agressivo. Está muito condenatório. Muitas pessoas falam, vocês estão condenando muito e amando pouco. Amar é o que vocês fazem, por exemplo, com drogados. Quantas igrejas eu vejo e pessoas escrevendo isso. Vem aqui, dá alimento, o pessoal de rua dá alimento e vai e canta, dá um agasalho. Depois que a pessoa está aberta, suscetível, que vocês ganharam a proximidade, vocês vêm e falam da palavra de Deus. Já com questão de homossexuais, parece que está ao contrário. Vocês já estão chegando condenando de cara, falando que é pecador e vai para o inferno. Vocês acham que existe aí um espaço para mudar, deveria se mudar? Ou porque a gente está no calor também de umas conversas de leis, então é um pouco complicado. Isso aí já é um tema que já vem sendo discutido já há muito tempo, né? Principalmente e não só no Brasil, no mundo inteiro já se debatendo aqui, isso. Principalmente por causa da PL 122, né? O projeto de lei 122 da Marta Suplicy, e alguns evangélicos se posicionaram em relação a isso. Eu queria já deixar aqui, né, aos nossos telespectadores o seguinte: nós amamos os homossexuais. Em nenhum momento aqui nós falamos que não amamos, ou eu creio que nenhum pastor aqui na sua igreja declara isso de púlpito, que não ama o homossexual. Nós não concordamos com a prática do homossexualismo. Nós temos que pontuar isso é dito diferenciar muito em isso. Porque o questionamento é justamente em cima disso, das pessoas. Falam assim, André, você fala que amam no púlpito. Mas, poxa, quando você vê o trabalho da igreja, pelo menos você chega em abraço... Eu falo isso... Eu não vejo isso com as pessoas questionando, né? Eu falo isso, André, porque lá na igreja existem homossexuais convertidos que se converteram e hoje estão num processo, né, de libertação. Até porque isso não é catalogado como doença, não é catalogado como patologia, não é catalogado como nada, como distúrbio, como nada, né? Então a gente trata isso de uma maneira diferente. A nossa briga maior foi que eles queriam que a gente engolisse essa PL 122 como homofobia. Homofóbico nós não somos, porque nós não agredimos fisicamente ninguém. Agora, deixar nos tolir de nós colocarmos o nosso pensamento, o nosso entendimento, o nosso credo, né? Nós professarmos aquilo que nós acreditamos segundo a Bíblia,
né? Isso é a nossa briga contra esse segmento. Agora, se o homossexual chegar na nossa igreja, ele vai ser tratado, né? Ele vai ser bem recebido e dentro da palavra de Deus ele vai ser orientado. Mas, de alguma forma, vocês não concordam que todo esse debate sobre tema, sobre pele, sobre leis, não sei o quê, de alguma maneira, isso veio a afetar o jeito de olharmos eu não estou falando pastores, porque quando a gente fala pastores, dentro do corpo de Cristo, pastor é minoria, embora é quem guia. Estou falando do povo de Deus, a igreja mesmo, no dia de, poxa, tá vendo? Estão falando do meu pastor, da minha igreja, não sei o quê. E aí a pessoa mistura um pouco o debate que acontece em Brasília com o debate do dia a dia do vizinho que é homossexual, do irmão que vem visitar a igreja, porque hoje eu falo e conversei e tenho amigos, conheço pessoas homossexuais, eu falo, eu não conheço uma igreja que não tem 1 ou 2 ou 3 homossexuais lá. Todas as igrejas evangélicas hoje tem gente, e não é convertido, porque tem homossexuais que estão lá querendo entender, estão frequentando, e não são expulsas, não são jogadas para fora. É interessante, embora hoje a gente vê algumas manifestações do tipo da semana passada de, poxa, durante um culto, aí a pessoa vem querer beijar na frente, levantar a bandeira durante o culto, aí o pastor Marco Feliciano tem poder para isso, voz de prisão, e as pessoas pensam que todo pastor faz isso, mas isso é uma questão de desrespeito. Um pastor num culto não desrespeita os homossexuais, e os homossexuais não deveriam desrespeitar a questão do culto, né? Porque está suscetível. Então, esse tipo de exceção não acontece nas igrejas como querem transparecer que aconteça. Eu não sei se os pastores têm algo a dizer sobre isso, mas só para falar, porque toda igreja tem homossexual e eles são bem tratados, sim. Na verdade, são bem tratados lá. Talvez, eu lembro uma época que trabalhava com adolescentes e tinha 1 ou 2 ou 3 adolescentes homossexuais. E a gente tinha um trabalho especial com isso, para poder até entender como lidar com essas situações que não sabíamos bem. E eu vi que daqui, você ia cuidando, daqui a pouco tinha 5, 6, 7. Por quê? Porque ele ia para o colégio e lá ele era chamado de gay, de viado, todo mundo julgava ele, e lá na igreja ele era bem tratado. Então ele falava com os amigos do colégio homossexuais, olha, vem para a igreja, porque lá tratam a gente bem. E começava a ter muitos, a gente como é que a gente vai nisso? E a gente, claro, apertou aqui e ali quando viu algumas situações, mas são bem tratados na igreja. É bom a gente deixar isso muito claro. Esse aí é o grande segredo, é o que eu disse aqui numa palavra anterior. A igreja deve ser a maior expressão de amor. A igreja deve ser a maior expressão de amor. Eu já ouvi casos de pastores, um pastor em Pernambuco, de uma mega igreja, enfim, e ele é um cara homossexual, travesti, o cara se converteu, aceitou a Cristo, já entrou, mas o povo já o ridicularizando, já olhando de cima e embaixo, discriminando, querendo expulsar demônio, enfim, mas ele pregou a palavra, o camarada aceitou Jesus. No próximo culto, o cara estava lá com a Bíblia na mão, mas transvestido, o cara estava lá com a Bíblia na mão e alguém, pastor, só toma cuidado, porque isso aí quer trazer confusão para dentro da igreja, tal, e começou a pressionar o pastor, e o pastor, deixa ele aí, não mexe não. Foi pregando, a ponto de um dia o cara sumir. Aí o pastor, será que houve? Passou um certo tempo, no final do culto, veio um camarada de terno, chegou perto dele, o saudou, cumprimentou com a paz do Senhor e perguntou, o senhor está lembrado de mim? E o pastor, não tenho noção, me desculpa até. Ele disse assim, mas eu sou aquele travesti que se aceitou, que se converteu aqui, eu fiz uma viagem, tirei tudo que não pertencia ao meu corpo e estou aqui num estado de fato que o Senhor me deu e eu quero daqui por diante seguir a minha vida. Então, ou seja, a questão é o seguinte, André, o que é que eu entendo? O amor na igreja, ele está, talvez isso seja até um tanto duro de se falar, mas eu temo que a palavra amor, em muitas igrejas, não vou generalizar, se torne uma mensagem utópica, algo distante, algo longe das práticas. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Eu não aceitei Jesus ontem. Eu tenho 39 anos de idade, desde que me entendo por gente, eu sirvo a Deus. Fiz parte de um dos maiores ministérios nesse Brasil, que é a Assembleia de Deus em São Cristóvão, o saudoso pastor Túlio Barros. Fui criado ali aos pés daquele homem. Então o que acontece? A gente vem acompanhando muita coisa ao longo do tempo. E a gente percebe que a gente que já está lá há 20, 30 anos, às vezes não se entende. Se há uma rixa, uma briga, uma inimizade, essa é a realidade. A gente não pode tapar o sol com a peneira. A realidade é essa. Existem problemas graves de relacionamento dentro da igreja.
Aí eu fico pensando, aí a gente ora, traga o homossexual, a prostituta, a chegar lésbica, travesti, não deixa nem traga entrar na o igreja. traficante. Meu irmão, se a gente não está se entendendo, a gente vai conseguir tratar bem quem vai precisar de paciência, de dedicação, de amor para uma transformação? Eu acho meio complicado. Não é toda igreja que está preparada para isso, não. Uma situação toda também, igreja que André, tá preparada pra isso, eu não. eu entendo o seguinte: a função da igreja ela não é só espiritual, ela é social. Perfeito. Né? Então, a pessoa chega ali, as pessoas chegavam a Jesus, primeiro elas recebiam aquilo que elas tinham ido buscar, né? Uma cura, uma palavra, e depois elas o seguiam. Né? Então, naquele primeiro momento ali, a pessoa ela chega na igreja ali com um problema, com um distúrbio, com um transtorno, com uma situação problemática na sua vida. Então, ela tem que ser atendida. Eu acho que isso é demonstrar o amor. Né? E Jesus Cristo, ele demonstra isso, é o nosso maior exemplo. Né? Pregava, né? E não despedia ninguém de barriga vazia. Não, calma aí, pô, eu não sei o que essa pessoa tem em casa, vamos dar o de comer para eles aqui. Né? Então, eu acho que essa preocupação, hoje, ela tem que ser real na igreja. Né? Não só o lado espiritual da vida da pessoa, mas o lado social. Uma pessoa que chega, um homossexual que chega na igreja, né? Ele, naquela situação, ele vai ser trabalhado, né? Ele vai ser orientado, e ele também tem que ser orientado na sua vida social, no seu dia a dia. Eu acho que a experiência do pastor lá é tremenda, porque isso não aparece em mídia nenhuma, isso não é divulgado. Isso, se a gente fala um pouquinho mais, somos processados, se a gente não vigiar o que vamos falar aqui, está escado, alguém amanhã está com processo lá na porta da nossa igreja, nos processando. Só reiterando as palavras, amamos todos os homossexuais, não amamos as suas práticas. Amém? Agora, o que nós precisamos entender é que não somos nós que os agredimos, são eles que nos agridem. Porque eles que querem tomar o nosso espaço, a gente não vai lá, ninguém vai lá no... Quando a gente vai lá evangelizar Jesus, como a gente vai lá no Cracudo, como a gente vai lá em qualquer outro lugar, na Boca de Fundo, e a gente chega lá, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Aí quando nós chegamos lá que Jesus te ama, lá onde eles trabalham, e na vida deles, eles que nos agridem. Então, eles fazem mais barulho que nós. Então, uma coisa é outra. Quanto à lei, né, que a gente conhece, a PL 122, é que eles querem calar a nossa voz e fazer o que eles querem, que seja como se nós não existíssemos. Ninguém tem que falar nada contra. E que nós somos uma fatia muito maior da sociedade, muito mais influenciadora do que eles. E se tem gente que julga e fala mal de homossexual da pessoa na igreja, é minoria. E eu deixei para outro lado também. E se tem homossexuais que agride crente, fala mal de igreja, também é minoria, tá? A grande maioria conhece bem e muitos estão na igreja aprendendo sobre a palavra de Deus. Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje, foi muito bom. Dá pra gente amar muita gente no Brasil, tem muita coisa para falar.